Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989. Pela primeira vez na história, um capixaba é o ouvidor geral da Câmara dos Deputados. A ouvidoria é uma peça-chave para que exista transparência, diálogo institucional e escuta ativa da população sobre os trabalhos legislativos. Esse mesmo capixaba já presidiu a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais. Mas antes foi vereador, prefeito, secretário de Estado. Deputado Gilson Daniel é o nosso entrevistado de hoje no Ponto de Vista. Hoje eu tenho uma missão importante, mostrar a você como o trabalho na Câmara dos Deputados impacta diretamente na sua vida. Aqui comigo o deputado federal Gilson Daniel. Gilson, obrigado por ter vindo. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, um prazer, Felipe, estar aqui nesse programa falando um pouquinho sobre a Câmara dos Deputados e sobre a nossa atuação como deputado federal. Isso aí, Gilson. Olha, eu quero agradecer a sua presença e quero começar esse debate, essa nossa conversa aqui, pedindo para você explicar sobre um fato, eu julgo ser um fato inédito, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas é a primeira vez que um capixaba ocupa o cargo na Ouvidoria Geral da Câmara. Isso é histórico, isso é importante para o nosso Estado e é ocupado por você. Parabéns, e eu queria que você explicasse para quem está em casa o que isso representa, o que significa ser o ouvidor geral da Câmara. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho na Câmara dos Deputados. A ouvidoria, realmente, eu sou o primeiro deputado capixaba a atuar como ouvidor da casa, foi escolhido pelo presidente da casa, Algo Mota. E é um trabalho que nós iniciamos, é o primeiro deputado de primeiro mandato que exerce esse cargo na Câmara, mas nós estamos fazendo um trabalho para abrir a Câmara dos Deputados para a população, que a população utilize desse trabalho nosso na ouvidoria para fazer reclamações, pontos importantes que o governo federal atua, de obras, de infraestrutura, aquilo que impacta na vida das pessoas e possa utilizar da Câmara para fazer reclamações, principalmente reclamações, mas também elogios ou trabalho parlamentar, algum projeto que está na casa, que as pessoas precisam de informação, como é que está esse projeto, como é que é o andamento dele. Então isso tudo a gente faz lá na ouvidoria, ouvindo cada cidadão de cada cantinho do nosso país. Gilson, você passou também pela Comissão de Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais. Queria que você explicasse para o pessoal de casa o que essa comissão efetivamente desenvolveu e até mesmo de efeitos inéditos, porque eu sei que é uma comissão que já existia há muito tempo, mas lá atrás não tinha recurso para que pudesse aplicar isso no caso de desastres naturais. A gente lembra como o Brasil tem sido acometido, o Brasil e o mundo, mas se tratando do nosso país, como o nosso país tem sido acometido por esses desastres. Basta a gente fazer um resgate histórico aqui no nosso estado, a gente tem inúmeros casos, Mimoso, Iconha, outras tantas cidades. A gente está inclusive acompanhando imagens de uma situação gravíssima que aconteceu em Mimoso do Sul, que deixou o Espírito Santo inteiro assustado, paralisado e ao mesmo tempo tentando ali ajudar de alguma forma os nossos irmãos ali de Mimoso. Foi uma situação muito grave, mas não só no nosso estado, né, Gilson? Em outros estados também. Quando a gente para e lembra do Rio Grande do Sul, por exemplo, tudo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma catástrofe gigantesca. O que a comissão desenvolve nesse sentido? Bem, essa pauta da redução de risco de desastre é uma pauta que nós assumimos desde o início do nosso mandato. Nós atuamos fortemente para colocar recursos no Fundo de Calamidade Pública, então tem projetos nossos que colocam fonte de recursos no fundo, que foi criado em 1964, nunca tinha sido abastecido de recursos. Nunca teve recurso? Nunca teve recurso. Nós conseguimos fazer uma emenda no projeto das BETs, nós conseguimos colocar recursos de loterias para a prevenção de desastres nesse fundo. Atuamos também para colocar multas ambientais também destinadas a recursos para o Fundo de Calamidade. Então nós atuamos fortemente nessa pauta. E por isso, Felipe, nós fomos escolhidos para ser o relator da Comissão de Prevenção de Desastres da Câmara dos Deputados. Nós estamos atuando, ela está ainda em funcionamento, nós estamos fazendo diversas audiências públicas. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de discutir o desastre de Iconha, discutir o desastre de Mimoso do Sul. O do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes no Rio Grande do Sul, acompanhar de perto. Você foi lá no momento daquela situação? No momento da crise pior, eu fui em
2 momentos, né, no Vale do Taquari, também visitamos toda a região de Porto Alegre, conversamos com o governador do estado, com o prefeito, até para poder, nós sabemos o que o parlamento poderia ajudar naquele momento. Mas não só isso, também vira um aprendizado. Eu fui prefeito de Viana, e quando prefeito, Viana também sofreu com muitos desastres. Por isso, nós atuamos fortemente para ajudar os municípios a terem recursos, buscar fonte de recursos. O que acontece hoje muito no Brasil, viu? Só aparece recurso quando acontece o desastre. Não tem recurso para a prevenção, e a prevenção é mais barata, custa menos. Então, a nossa atuação é para levar ainda mais recursos e é principalmente ajudar os municípios. Falou sobre Viana, a gente vai conversar um pouquinho sobre sua trajetória política, claro, quero mencionar esse momento importante, essa construção que o senhor fez quando esteve à frente do município, mas eu me recordo de uma situação gravíssima, se não me engano em 2013, você me corrija se eu estiver errado, que foi uma situação avassaladora, assim, que levou várias casas, desceram, caíram, muitas pessoas ficaram desalojadas e também desabrigadas. E naquela situação, eu me recordo muito bem, estava trabalhando ali no jornalismo diário, me recordo muito bem que uma preocupação era, e aí, como ajudar, de onde vem o recurso? Então essa comissão, ela, se já estivesse ali vigente, ativa, já existia, só não tinha fundo, só não tinha recurso. Ela poderia ter ajudado ali também. Com certeza, assim, aquela atuação que impactou diversos municípios capixaba, mas Viana, Cariacica, eu lembro bem, você está falando da época que a gente era prefeito, de 2 pontes que liga Viana a Cariacica, ali na comunidade de Marcílio de Noronha, a região de Cariacica, 2 pontes que foram levadas naquela época e que nós construímos a ponte em 24 horas. As pessoas lembram bem, sempre que a gente vai ali, fala assim, o prefeito construiu uma ponte em 24 horas, a imprensa acompanhou muito isso, mas a nossa atuação nessa pauta é uma atuação muito forte, porque nós queremos que os municípios tenham recursos. E aqui no Espírito Santo a gente tem que destacar que o governador Casagrande tem feito um investimento muito importante na prevenção de desastres. O governador fez investimentos, né? Pegou o Fundo Cidades, que foi o fundo que nós criamos, como era secretário de governo e de economia e planejamento. Nós criamos esse fundo e utilizou desse fundo para fazer repasse direto aos municípios e também através da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil Estadual faz um grande trabalho, o Corpo de Bombeiros atua fortemente e tem também recursos do Fundo de Defesa Civil. Então tem um trabalho grande aqui no estado que a gente tem que reconhecer, trabalho feito pelo nosso governador Casagrande, pelo Ferraço também, que acompanha de perto essa questão dos desastres, atuou bem e muito forte em Mimoso do Sul, mas é uma pauta realmente que ela aparece muito quando acontece o desastre. E a gente tem que estar atuando para poder prevenir antes que aconteça. Você falou um pouco sobre a sua atuação como secretário de Estado. Eu imagino, né, que a sua passagem como secretário de Estado com o governador Casagrande tenha te dado base, te ajudado muito nessa atuação da Comissão de Desastres Naturais. Mas você citou aí algo que é muito importante, eu queria que você explicasse melhor para quem está em casa. O senhor falou o nome Fundo Cidades. Quem criou o Fundo Cidades? Bem, o Fundo Cidades foi um trabalho que nós exercemos quando a gente era presidente da Munis, então nós atuamos fortemente para ter repasse direto aos municípios, e aí foi criado o fundo para fazer um repasse aos municípios no período da crise econômica, ajudar no custeio dos municípios. Então foi criado na época que a gente estava na Munis, e depois que eu fui para o governo do estado, como secretário de governo, eu peguei esse mesmo fundo que já existia e transformei ele no fundo para fazer transferência direta aos municípios. Então nós fizemos um volume gigantesco de transferência que deve superar... do Estado para os municípios. Isso, deve superar mais de R$1 bilhão, mas aí foram repasses para diversas obras e compra de equipamentos. Muitas obras que estão acontecendo até hoje foi fruto desse trabalho que nós fizemos, dessa alteração no Fundo de Cidades, e foi uma criação de um modelo para transferência direta aos municípios. Mas nós fizemos isso através do Fundo de Cidades, com a nossa atuação, mas fizemos isso também na transferência da assistência social para construir CREAS e CRAS e reformar os CRAS dos municípios. Também ajudamos na criação do Fundo Patrimônio, que é a transferência de recursos para poder ajudar na cultura e na preservação do patrimônio capixaba. Atuamos fortemente na transferência também via Fundo a Fundo pela saúde, para a construção de unidade de saúde, está sendo construída unidade de saúde no Espírito Santo todo, também foi uma atuação forte nossa. E atuamos também nas transferências fundo a fundo das diversas outras secretarias para reduzir a burocracia. Então foi um período que o governo fez muita transferência direta
aos municípios e nós atuamos muito forte nessa desburocratização da máquina pública. Você deixou um legado, né? Quando você passou pela Secretaria de Estado com o aprimoramento, né, desses fundos participativos, do próprio Fundo Cidades, criado aí no momento que Gilson estava à frente da Secretaria, junto com o governador Renato Casagrande, deixou um legado que vem se perpetuando, né? Continua funcionando. E que bom, né? Bom demais. É bom, a gente fica feliz porque mostra que a nossa atuação não só deu resultado no período que a gente foi secretário, mas que essa atuação, ela tem, no passado ano, ele tem aumentado e as transferências têm acontecido. É um modelo, Felipe, que é um modelo que os estados precisam usar, o modelo do Espírito Santo ainda precisa avançar, mas eu acredito que, com o passar do tempo, a redução da burocracia, eu sempre falo que a gente tem que abolir convênio demora, é moroso, e que a responsabilidade é de quem vai construir. Se o município vai receber o dinheiro para fazer uma creche, uma escola ou para fazer uma unidade de saúde, o município tem que ser responsável. O Estado, como é um braço, né, para ajudar os municípios, transfere o recurso e fiscaliza e acompanha. Você te conectou muito com os municípios, Gilson, no momento que o fundo se desenvolveu e começou ali a ser aplicado na prática? Isso te conectou diretamente com os municípios do estado? Não tenha dúvida disso. Eu fui prefeito. Como prefeito, eu tive a oportunidade de ser presidente da Munis. Então, ali eu já tinha uma conexão direta com os prefeitos e com os municípios. Saí da Munis, virei secretário, então fiz uma atuação fortemente lidando diretamente com o prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, essa transferência do fundo a fundo nos conectou ainda mais a essa pauta municipalista, que é a pauta prioritária do meu mandato como deputado federal. Eu sou considerado o deputado federal mais municipalista do Brasil, ou seja, todas as pautas municipalistas que tem no Congresso Nacional, você vai ver que tem o deputado Gilson atuando, principalmente com a Confederação Nacional dos Municípios, que é a responsável por todos os municípios praticamente do Brasil. Então nós temos essa atuação municipalista, porque o cidadão vive no município. É no município que a gente mora, é no município que tem problemas para ser resolvido, que falta energia, que falta água, que tem buraco e que a gente precisa de recursos. Então a gente trabalha fortemente para levar mais recursos para os municípios. Então pergunta bônus para a gente tomar uma água aqui, tomar um café e você aí de casa também dar uma respirada. O intervalo vai ser muito rápido. A pergunta é a seguinte, vou pedir para o Gilson explicar para a gente o trabalho que o deputado federal faz e que impacta diretamente na sua vida, nos municípios, em todos os municípios. Você que está assistindo a gente aqui de norte a sul no nosso estado, não só aqui na Grande Vitória, o que o trabalho do Gilson e dos nossos deputados interferem diretamente na sua vida. Então segura aí que a gente volta num instante só, é bem rápido o intervalo. De volta com o Ponto de Vista, hoje uma conversa leve, mas cheia de informação para que você de casa entenda o que faz um deputado federal, o trabalho que ele desenvolve em Brasília e que pode mudar, impactar diretamente na sua vida. No bloco anterior, a gente conversou sobre vários momentos aqui da trajetória do Gilson enquanto deputado federal, o ouvidor da Câmara, o primeiro capixaba a ser ouvidor da Câmara dos Deputados. E perguntei ao Gilson, deixei essa pergunta bônus no ar, o que impacta diretamente na vida do capixaba o trabalho que você, os nossos deputados, desenvolvem em Brasília, Gilson? Bem, Felipe, a gente tem uma atuação forte nas pautas que impactam diretamente os capixabas, né? A gente tem um trabalho lá junto com a bancada de preservação do nosso estado. Nosso estado é um estado pequeno, mas um estado pujante que está se desenvolvendo cada vez mais e faz parte de uma contribuição para a economia brasileira. Nós atuamos nos diversos projetos que impactam diretamente os capixabas. Eu tenho uma atuação forte no plenário da casa e também nas comissões. E nas comissões que eu atuo, eu sempre trabalho a pauta municipalista. Por ter sido prefeito e também presidente da Munis, a gente tem uma atuação forte naqueles projetos que ajudam os municípios e aqueles também que atrapalham. A gente pega aqueles projetos que vão atrapalhar os municípios e tenta segurá-los, e aqueles que vão ajudar os municípios na política pública, aquela política que leva e muda a vida das pessoas. Eu sempre falo que a política só vale a pena se for para mudar e melhorar a vida das pessoas. Então, aqueles projetos que levam recursos para os municípios, que impactam diretamente a vida das pessoas, né, de todas as pautas, que seja de idoso, que seja de deficiente físico, que seja pauta voltada para a família, a gente atua fortemente.
O papel do deputado é, primeiro, fiscalizar, porque a gente tem que fiscalizar o executivo, mas também atuar com projetos que ajudam e melhoram a vida das pessoas. A nossa atuação como deputado, de ajudar os municípios, a gente trabalha muito a recurso de emendas, de transferir recursos para os municípios. O deputado tem recurso de emenda. E nós tivemos a condição de, com uma parceria com o secretário à época, Felipe Lemos, de destinar recursos para a compra de veículos para o turismo. Nós compramos mais de 40 veículos. 45, momento histórico. 45 veículos para entregar para as secretarias de turismo, fruto do trabalho do Felipe e uma atuação nossa com recursos de emenda. Então, além da compra dos veículos, nós também destinamos 1,5 milhão para fazer portais nos pontos turísticos, o recurso já está carimbado. Então, fruto dessa parceria com o turismo, que eu quero aproveitar para lhe parabenizar, porque nós entregamos esses veículos. Então, cada cantinho do Espírito Santo, se você for ver lá um carro com adesivo do turismo, tem o seu trabalho, né? Trabalho do Gilson, que foi um grande parceiro, que ajudou muito. Ilha do Gambá, lá em Piúma também, né? Que é um trabalho incrível que a gente ficou ali, eu fiquei cutucando ali, perturbando o Gilson, a gente precisava de recurso para levar para lá e deixar a ilha ainda mais bonita. Piúma é uma cidade que recebe tantos turistas, Gilson, e quando a gente consegue levar mais infraestrutura, consegue levar mais belezas, além das naturais que lá já existem, é claro que a gente vai trazer mais turistas. Obrigado pela parceria, Nós conseguimos recursos para a Ilha do Gambá, né? A Ilha do Gambá está linda, com os decks de frente para o Monte H, o pôr do sol mais bonito do Espírito Santo. Então, convido você a ir a Piúma lá, conhecer o investimento que nós fizemos na Ilha do Gambá, mas as belezas naturais que tem na cidade, que é muito linda. Muito bem, Gilson Daniel estava lá em Viana, tinha lá o escritório de contabilidade dele, trabalhando todos os dias, das 6 da manhã até a meia-noite, que esse homem trabalha demais. Parou e pensou, fez uma reflexão, é o momento. Que momento foi esse, Gilson? Bem, eu sempre participei da Igreja Católica, né? Eu atuava bem na Igreja Católica, né? Como coordenador de juventude, né? Participava da liturgia da igreja. E, assim, quando você participa efetivamente da vida da comunidade, dos movimentos comunitários, como eu vivia lá na comunidade de Arém e Viana, a gente tem vontade de fazer a diferença, né, de ajudar mais. E como líder comunitário da comunidade, a gente via que a gente poderia ir um pouco mais. E eu vi que a política é a única forma que tem de transformar. Eu fui candidato a vereador, minha primeira eleição, eu não venci as eleições, eu tirei 274 votos. Eu perdi a eleição, mas não perdi a esperança, a vontade de querer fazer a diferença na vida das pessoas através da política. E aí saí de 274 votos, na eleição seguinte fui para 1.070 votos e fui eleito vereador da cidade de Viana. Como vereador, fiz uma atuação muito bacana, tive uma parceria grande com os agentes de saúde, tive uma parceria forte na atuação no município, mas vi que eu poderia dar uma outra contribuição. Fui candidato a prefeito, na candidatura a prefeito, uma eleição improvável, impossível de ganhar. Na época, as pessoas achavam, tadinho do Gilson, não vai conseguir chegar, não consegue ser prefeito nessa eleição. A disputa muito forte. Ali era um sistema viciado, né? Que os mesmos nomes que ficavam ali em cima. A cidade sendo governada por um grupo político há muitos anos, né? Um grupo muito forte, político e financeiro muito forte, mas nós tivemos o convencimento da população de Viana que precisava mudar. E a cidade mudou completamente quando nós ganhamos a eleição. Então, saí de 1.070 votos para 20.286 votos, me elegi prefeito da cidade de Viana. Para mim, eu falo que Deus me deu essa oportunidade, o povo de Viana, que eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida, mas a população de Viana sabe do meu amor, do meu carinho pela cidade, por toda a população. Fizemos uma atuação de 8 anos, a gente foi reeleito com 25 mil votos, 883, ou seja, só crescendo, né? Porque nós atuamos fortemente e fizemos a maior mudança de uma política de uma cidade, né? Nós saímos de uma cidade, Patinho Feio da Grande Vitória, para a capital da logística. E aí estruturamos a saúde, a educação, reformamos a escola, construímos unidade de saúde, fizemos parque de exposição, policlínica, parques lineares, mudamos a característica de emprego da cidade, levando um polo de galpões e construções gigantescas para empregar a população de Viana. Só para você ter ideia, Felipe, Viana hoje tem mais emprego do que pessoas aptas ao trabalho. Ou seja, a cidade cresceu, desenvolveu e continua no mesmo ritmo, com o prefeito antes fazendo um grande trabalho, ou seja, um trabalho de continuidade. A cidade realmente hoje é muito bem vista, a população está aí com a autoestima em alta e eu fico muito feliz da população de Viana ter me dado essa oportunidade
de ser prefeito por 8 anos e ter me elegido deputado federal, porque eu tive mais de 60% dos votos da cidade, 63,5% dos votos da cidade, a minha gratidão, e por isso eu devolvo como deputado federal. A cidade de Viana recebe o maior volume da sua história de emendas parlamentares, de atuação do deputado para colocar recurso. Recentemente nós aprovamos no governo federal 45 milhões de reais para fazer um parque linear na região de Areim, Nova Betânia. Estamos atuando também para fazer pavimentação, mais de 6 milhões, e um acordo com o governo do estado vai colocar mais 30 milhões de reais, ou seja, um volume de recursos gigantesco, e na próxima semana nós vamos entregar uma van papai também, junto com o nosso prefeito Anderson, junto com os nossos vereadores. É uma atuação forte, né, em todos os nossos mandatos, de vereador, de prefeito e de deputado federal. Só para você ter ideia dos números, eu perdi com 274 votos, fui para 1.070 votos e ganhei a eleição de vereador, 20.286 prefeito da cidade, 25.883 prefeito novamente e agora 74.215 votos deputado federal. Deus me deu muitas oportunidades, por isso que a gente atua fortemente para melhorar e mudar a vida das pessoas. E o contador é um negócio interessante, que ele tem todos os números aqui na ponta da língua, rapaz. Eu não lembro o que eu tomei de café da manhã ontem, mas está certo. Gilson, Daniel, como jornalista, né, eu desenvolvi um trabalho muito forte aqui no nosso estado, o jornalismo diário, e eu vi por muitas vezes aqui o depoimento de um jornalista e de um cidadão. E eu vi por muitas vezes a autoestima do cidadão de Viana completamente comprometida. É uma cidade onde havia muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, não tinha emprego, muita violência. Isso ali, 2008, 2007, muito tempo atrás. E é notável, assim, a gente percebe essa curva, essa evolução na cidade. Desde a sua entrada para cá, você falou do Bueno, o prefeito Bueno é um parceiro, trabalha muito por Viana, pelo cidadão vianense. Dá orgulho ver essa curva econômica, social, porque isso impacta na qualidade de vida de quem está ali, Gilson, que tinha uma autoestima ruim, que não tinha emprego, né, tinha um déficit de emprego e hoje consegue caminhar, consegue viver, ter o seu sustento numa cidade organizada, bonita e que já sofreu muito preconceito. É isso. Eu tenho o maior orgulho de ter sido prefeito de Viana. Maior orgulho de ter ajudado na transformação dessa cidade. E a transformação não foi através do Gilson Daniel, foi através do povo da cidade. O povo de Viana é um povo que tem um calor, um povo que abraça, um povo que tem um carinho, que vibra, mas que trabalha, que corre atrás. Assim, eu sou apaixonado, não posso falar tanto, porque assim, eu até me emociono, porque eu disputei uma eleição improvável de vencer e o povo de Viana me confiou ser prefeito da cidade. Felipe, quando eu ganhei aquela eleição, que eu saí nas ruas comemorando, o povo foi para a rua, isso não sai da minha mente. E naquele dia que eu ganhei a eleição, na minha cabeça foi assim, eu tenho que fazer por esse povo. Eu tenho que me dedicar. E eu me dediquei minha vida, 8 anos à cidade de Viana. Ô Gilson, deu tempo de escrever um livro? Pois é. Mais de um, né, na verdade. Escrevi 2 livros. Mas agora né? tem um recente. Quando eu saí da prefeitura, eu e a Dani Bolonha escrevemos um livro de gestão de resultados, né? Gestão pública voltada para resultados. Esse livro é um livro que orienta os prefeitos a serem prefeitos e também mostra a nossa atuação, porque eu fiz 1.006 obras. O cara fala, mas é muita obra, será que ele fez isso tudo? No livro está catalogado obra por obra, o antes e depois. E mostra um pouco dos programas que nós fizemos durante o nosso governo de prefeito de Viana. E agora, junto com o Leandro, que é meu assessor em Brasília, um profissional que atua fortemente nessa área do governo federal, nós escrevemos um livro voltado principalmente para a captação de recursos. Captação de recursos, gestão e compliance. Orienta os municípios a captarem recursos. Hoje o maior problema dos municípios é estar preparado para captar recursos. A maior parte do dinheiro público está no governo federal, cerca de 56%. Depois está no governo do estado, o restante, em torno de 26%. O município fica aí com 19%, ou seja, a menor parcela dos recursos está no município. Então, o que o município pequeno tem que fazer? Captar recursos. Gilson, obrigado demais por ter vindo, ter conversado, não comigo, mas com quem está em casa, com quem está assistindo o ponto de vista. É muito importante a gente desmistificar essas pautas que parecem complexas, que parecem distantes, mas que, na verdade, não estão. Estão no nosso cotidiano, estão no nosso dia a dia. A política
Eu acredito muito, é um instrumento incrível, maravilhoso de transformação. E a gente precisa muito da participação da sociedade, do cidadão em geral. É importante que o cidadão exerça o seu papel não só de cobrança, mas de sugestão também, que esteja ali atuando junto aos deputados, aos vereadores, aos prefeitos, sugerindo, cobrando também, claro, o espírito crítico é importante, afinal de contas vai mudar a sua vida no seu dia a dia. Gilson, obrigado demais por ter vindo, viu? Conversa muito boa. Eu que agradeço, né? Vim aqui no seu programa Ponto de Vista aqui da Tribuna, parabéns à Tribuna. É uma oportunidade de falar um pouquinho da nossa atuação e eu tive a oportunidade aqui hoje, eu lhe agradeço muito. E a todos que estão nos assistindo, receba o nosso abraço, nosso carinho e acompanhe a gente lá em Brasília fazendo um trabalho para os capixabas. Tudo bem. Rede social, Gilson, para o pessoal de casa te acompanhar. É gilsodaniel.com.br, né, o nosso site, e também as redes sociais, aí é só procurar Gilson Daniel, vocês vão encontrar. Muito bem. Obrigado, Gilson. Obrigado a você de casa pela companhia. Ponto de Vista, sempre às 14h. Espero você aqui na TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989.